A inflação no Brasil não é mais apenas um número em gráficos. Ela está presente no dia a dia de cada brasileiro e afeta diretamente o bolso da população. Em 2026, as famílias estão sentindo o impacto de uma inflação crescente, com os preços de itens essenciais como alimentos e combustíveis disparando. Mas o que ninguém está contando é o quanto a inflação está prejudicando ainda mais as classes mais baixas e médias. Ao mesmo tempo, o governo tem se mostrado incapaz de lidar com a situação de forma transparente, deixando o povo com a sensação de que a crise está sendo ignorada. O que está acontecendo com a inflação em 2026? Em 2026, a inflação brasileira alcançou níveis alarmantes. A alta nos preços tem sido generalizada e afetado principalmente os itens básicos de consumo. No supermercado, é cada vez mais difícil manter o mesmo padrão de compras, mesmo com o salário sendo ajustado. O arroz, por exemplo, que era comprado por R$ 10, agora pode custar até R$ 15. Isso sem contar o aumento no preço do gás de cozinha, que tem impactado principalmente as famílias mais humildes. Além disso, o combustível, que sempre foi um dos maiores vilões no orçamento das famílias brasileiras, também tem ficado cada vez mais caro. A gasolina está atingindo preços inéditos, e muitas pessoas estão sendo forçadas a cortar o uso do carro ou até a considerar meios de transporte alternativos, como o transporte público, que também sofre com o aumento de tarifas. O que agrava ainda mais esse cenário é a desinformação. O governo tem divulgado números positivos sobre a economia, mas o impacto real no dia a dia do cidadão está longe de ser tão positivo. Por trás dos números oficiais, muitas famílias estão enfrentando dificuldades financeiras que não são refletidas nas estatísticas do governo. O impacto direto no bolso da população. A inflação não afeta apenas os itens de luxo ou produtos não essenciais. Ela atinge diretamente as necessidades básicas da população, como alimentação, moradia e transporte. As famílias estão gastando muito mais para comprar os mesmos produtos de sempre, o que tem causado um aumento significativo no custo de vida. A classe média, que sempre foi considerada o pilar da economia brasileira, tem sido uma das mais afetadas. Muitos que antes podiam comprar com certa facilidade bens duráveis ou realizar pequenas viagens estão agora tendo que cortar gastos essenciais, como a alimentação. As redes de supermercados estão tendo que ajustar os preços constantemente, e muitas vezes, as promoções que antes eram um atrativo, não são suficientes para manter o poder de compra da população. Em termos de segurança alimentar, muitos brasileiros estão se vendo forçados a trocar alimentos de maior valor por opções mais baratas, que nem sempre oferecem a mesma qualidade nutricional. Isso está afetando diretamente a saúde da população, com o aumento de doenças relacionadas à má alimentação. Além disso, a pressão sobre o transporte tem levado muitos brasileiros a mudar seus hábitos, seja utilizando menos o carro, seja buscando formas alternativas de locomoção. A alta no preço da gasolina e do diesel tem forçado a população a repensar o uso de seus veículos, o que tem causado uma sensação de frustração em um país onde o carro ainda é visto como um símbolo de liberdade e conforto. A reação do povo nas redes sociais. Enquanto o governo tenta minimizar os impactos da inflação, o povo está se mobilizando nas redes sociais para mostrar a realidade. No Twitter, por exemplo, milhares de brasileiros estão compartilhando suas experiências com o aumento dos preços. Eles falam sobre o impacto no supermercado, a dificuldade em pagar as contas e o desespero para encontrar soluções no dia a dia. Reações como "não acredito que um pacote de arroz agora custa tanto e como vou pagar o gás esse mês?" se tornaram comuns nas timelines de quem ainda tem acesso à internet. A sensação de impotência tem gerado um aumento no número de críticas ao governo e, ao mesmo tempo, um forte movimento de conscientização sobre os efeitos da inflação na vida cotidiana. Em meio a tudo isso, surgem também os memes e piadas que tentam, de certa forma, aliviar a tensão, mas a situação é tão grave que as redes sociais passaram a ser uma válvula de escape para desabafos reais. A inflação, mais do que um tema econômico, virou um tema de discussão popular. A cada dia, mais pessoas compartilham suas dificuldades, criando um movimento online que reflete o crescente descontentamento da população. A falta de transparência do governo. Enquanto o povo se desespera, o governo tenta mostrar uma imagem otimista da economia. O discurso oficial é de que a inflação está sob controle e que as medidas econômicas estão funcionando. No entanto, a população não vê isso refletido em seu dia a dia. A falta de uma comunicação clara sobre o que está sendo feito para combater a inflação tem gerado frustração. O governo não está conseguindo passar para a população a real situação econômica do país e, mais importante ainda, não está oferecendo soluções concretas que possam aliviar o sofrimento das classes mais baixas.
Pelo contrário, muitos brasileiros sentem que estão sendo ignorados, e que as medidas tomadas não são suficientes para reverter o cenário atual. Além disso, a pouca transparência sobre o destino dos recursos públicos também é um ponto de crítica constante. O governo tem sido questionado sobre os altos índices de corrupção que continuam a ser revelados, enquanto a população sofre com a alta dos preços. A sensação de que o dinheiro público está sendo mal administrado só aumenta o descontentamento, e muitos brasileiros se perguntam se o governo realmente tem um plano para resolver a crise inflacionária. A solução está nas mãos do povo? Embora a inflação seja um problema complexo, algumas soluções podem estar nas mãos dos próprios cidadãos. Muitas pessoas estão recorrendo a pequenas mudanças nos hábitos diários para tentar combater os efeitos da inflação. Comprar alimentos de produtores locais, trocar o carro pelo transporte público e até buscar novas fontes de renda são algumas das alternativas que muitos têm adotado. Além disso, as redes sociais têm se mostrado uma ferramenta poderosa para criar consciência sobre o impacto da inflação. O povo está se mobilizando para cobrar mais transparência do governo e mais ação para combater a crise. Ao mesmo tempo, o compartilhamento de informações sobre como se adaptar à nova realidade tem ajudado muitas famílias a enfrentar a inflação com mais inteligência. No entanto, ainda que as ações individuais possam ajudar a aliviar um pouco os efeitos da inflação, é evidente que apenas medidas mais estruturadas e uma comunicação mais eficiente por parte do governo poderão trazer uma solução definitiva para a crise. Conclusão: a inflação de 2026 está prejudicando duramente os brasileiros, principalmente as classes mais vulneráveis. O impacto nos preços de itens essenciais como alimentos, gás e combustível tem sido devastador, e a falta de ações claras por parte do governo só tem agravado a situação. Enquanto isso, a população se mobiliza nas redes sociais para denunciar e discutir a realidade de um Brasil que sofre com a inflação. O problema é sério e exige medidas urgentes e eficazes. A transparência do governo e a busca por soluções reais para a crise inflacionária são essenciais para evitar que o país entre em um ciclo de desigualdade ainda maior. O povo, por sua vez, precisa continuar a se mobilizar, cobrar respostas e adotar alternativas criativas para sobreviver a um momento econômico tão difícil. A inflação pode ser um inimigo invisível e implacável, mas com informação e ação, é possível criar um caminho para superar esse desafio.